Então vamos continuar. A gente estava falando da moral e eu disse que na sociedade de classes a moral ela é reproduzida também, ou melhor, ela reproduz, por conta da divisão social de classe, ela reproduz a ideologia dominante. Então existe uma moral dominante na sociedade. Isso não significa que só exista essa possibilidade moral, né? Existem outras outras possibilidades de oposição a essa moral dominante, não é? Outra forma de materialização dessa capacidade ética do ser social é a teoria ética, que é construída também historicamente com os gregos, com a filosofia, né? Então, a reflexão ética, que é exatamente isso que a gente viu na primeira parte, que é a fundamentação, aí sim teórica, né? Do que significa os valores, o que fundamenta a ética, etc, etc. A reflexão ética, nesses termos de atividade teórica, ela não é uma atividade que faça parte da vida cotidiana. Porque a vida cotidiana, ela tem determinadas características, a cotidianidade tem determinadas características que levam os indivíduos a responder de forma imediata às necessidades, de forma pragmática, de forma heterogênea, porque senão não será possível atender a tudo que é necessário para reproduzir a vida nessa dimensão. Então, a gente, nessa dimensão da vida cotidiana, nós atendemos a várias necessidades diferentes ao mesmo tempo, né? E atendemos sem prestar muito atenção, sem teorizar sobre elas, né? Para ligar uma luz, a gente não precisa saber como é que ela funciona. Para ligar o carro e sair ou tomar um ônibus, não precisa saber como é que ele funciona. A gente só pensa no critério de utilidade das coisas. Então, quando a gente para teorizar sobre alguma coisa, para refletir com fundamentação teórica, a gente sai dessa dimensão da cotidianidade e se eleva a um outro nível, né, de abstração necessária para essa reflexão. Por isso que ela não é parte da dimensão da cotidianidade. Ela exige, né, uma suspensão dessa cotidianidade. E por ser uma reflexão filosófica, ela é voltada para a universalidade dos valores e para a dimensão genérica do ser social. O que quer dizer isso? Nós todos, indivíduos, somos parte do gênero humano, cada um de nós. Mas nem sempre a gente tem consciência disso. E nem sempre, também por conta da alienação, nós estamos em contato a nossa consciência está em contato com essa dimensão. Algumas atividades exigem que a gente esteja em contato. Por exemplo, a fruição da arte, quando você se depara com um objeto artístico, com uma obra de arte, você sai do seu eu singular e você vê aquilo como uma obra da humanidade. Você vê aquela expressão e você pensa no humano, você não pensa eu, né? Ou um filme que traga, evoque sentimentos que não fazem parte só de um indivíduo, mas que fazem parte da humanidade. Então, isso que a arte propicia é a capacidade de se conectar com a nossa dimensão humana genérica, né, universal. A ética também tem essa capacidade, mas essa capacidade não é desenvolvida no nível da cotidianidade, onde a gente está só reproduzindo normas e só voltada para o eu, satisfação das necessidades imediatas, né?
Outra coisa é que a reflexão ética, ela não cria os valores, ela reflete sobre eles, né? Uma teoria ética na filosofia tem vários filósofos que pensaram a ética. Eles não dizem, não são eles que criam os valores, mas eles refletem sobre o significado dos valores já existentes, né? Bom, outra forma de realização da ética é quando nós suspendemos, saímos dessa dimensão moral, que é a dimensão da singularidade da vida cotidiana, e nos conectamos, aí sim, com atividades que são motivadas para uma finalidade que se volta para a humanidade, não só para o indivíduo. Aí, isso é uma praxis ética, permite que a gente tenha uma consciência, se envolva com um projeto, não mais só do eu, do individual, mas de realização da humanidade, de defesa de direitos humanos, de realização voltada à humanidade, à coletividade, à sociedade como totalidade, né? Por quê? Porque a reprodução moral, a forma como ela se transformou na sociedade de classes capitalista, ela acabou ficando um sistema de normas e deveres que se reproduz com uma função social. Ela tem a função de e a expectativa de que os indivíduos reproduzam formas de vida, valores, ideais que contribuam para a reprodução dominante, né? Então, por exemplo, que valores dominantes nós temos nessa sociedade? O individualismo. Por que a reprodução do individualismo, e aí vocês vão ver isso em N coisas, né? Quando vocês ligam a televisão e vejam, cada um na sua, né? Cada um na sua, várias propagandas que têm essa valorização do individualismo. A minha liberdade começa onde acaba o do outro. A gente acha que isso é bacana, isso daí é o máximo do individualismo, porque o outro não pode entrar no meu pedaço e nem eu no dele. Então não é uma liberdade junto, é de cada um na sua, né? Então esses valores, essas formas de vida, que é isso que se vive na sociedade capitalista, que cada um fica no seu pedaço e não está nem se incomodando com o que acontece com o outro, igual a outra que falou, eu vou fazer uma varanda e você que se dane, né? com o emprego, é o modo dominante de viver. Mas por que a sociedade capitalista precisa do individualismo? Porque é uma sociedade baseada na propriedade privada. Então, a apropriação privada, individual, de objetos e coisas, é fundamental para a sua reprodução, né? Então, chega ao máximo do indivíduo se pensar como, e pensar o outro como um objeto que ele pode usar e jogar fora. De tanto que as relações humanas se tornam coisas, né? Então, a posse e o individualismo são necessários para uma sociedade que se reproduz em função da produção incessante de mercadorias e da reprodução da propriedade privada, ou seja, da apropriação privada individual de posses, riquezas, coisas e pessoas, né? Então, uma praxis que pense na superação disso, que pense em valores emancipatórios, ela tem que romper com isso, ela tem que ir contra isso, por isso ela é contra-hegemônica,
como eu estou colocando aqui, né? Uma praxis ético-política contra-hegemônica, como está no nosso projeto ético-político. Por que ético-político? Porque a ética, ela se materializa na busca de realização dos valores. Só que a realização dos valores numa sociedade onde o bem comum não é igual para todos, onde a ética não está baseada no bem comum, mas está baseada no interesse econômico, as pessoas fazem as coisas orientadas não pelo bem do outro, não pela solidariedade, não pela honestidade, mas pelo seu interesse pessoal, econômico, de poder. Então, a ética, para se realizar, ela vai se realizar no campo da política, porque é numa sociedade onde existem projetos diferentes, ideias diferentes, valores diferentes. Por isso que tem essa relação entre a ética e a política, porque não é possível realizar valores heterogêneos sem levar em conta que você tem que fazer isso politicamente também, tá? E aí nós vamos entrar na aula 3, que vai tratar da ética profissional. Se a ética é isso que a gente está falando, é claro que não existe uma ética profissional autônoma que veio do nada. Ela é um rebatimento, uma expressão particular da ética social que existe na sociedade, tá certo? Então, qual é a natureza da ética profissional, né? Isso vale para qualquer profissão. Na perspectiva que nós estamos analisando, ela é histórica, né? Por que ela é histórica? Porque ela não teve origem e continua hoje até igual, ela vai se transformando, né? Ela é valorativa, porque ela está num campo de valor. Ela é normativa, ela é interventiva, porque ela se realiza praticamente. Quais as determinações da ética profissional, né? Para a gente saber as determinações da ética profissional, nós temos que levar em conta aonde ela se dá, onde ela ocorre, que profissão é essa, né? Ou seja, lembrar do que nós aprendemos em teoria do serviço social, em história do serviço social, lembrando que o serviço social surge, né, no momento do capitalismo monopolista, ele surge em face de necessidades que vêm tanto do capital como do trabalho. Ele surge para responder a essas necessidades. Então, portanto, ele está vinculado a isso, e a sua ética não vai ser diferente, também vai ter essa vinculação. Isso é uma determinação fundante. Outra determinação que vai incidir sobre a ética profissional é a formação moral dos profissionais e profissional. Por que moral e profissional? Porque quando um indivíduo vai entrar numa escola de serviço social, ele já tem uma certa idade e até então ele já teve toda uma formação moral, desde a sua socialização primária. Ele já teve uma inserção social que passou por várias etapas, né? Então, quando ele vai se formar assistente social,
ele já tem, vamos dizer, acumulado o que ele recebeu na sua formação profissional e o que veio anteriormente. Isso pode entrar em contradição. Se a sua formação é uma, a formação moral é uma, e a profissional é outra, diferente, vai ter muito conflito, não é? Que pode ser resolvido optando por um ou por outro, se revendo ou não, né? A formação, a ética profissional, ela tem várias dimensões. Uma é a filosófica, ou seja, nós temos na ética profissional uma fundamentação teórica filosófica, né? O alicerce, a fundamentação, o suporte teórico que nos orienta a dizer, né, o que significa a ética para nós, qual é a nossa concepção, etc, etc. Ela tem uma dimensão que é teleológica, ou seja, da nossa intenção, né? A ética profissional tem uma dimensão de intencionalidade. Aonde ela quer chegar com a ética? Né? O que pretende? O que se pretende com a ética profissional? Ela tem uma dimensão que é concreta, ou seja, tem uma intenção e se concretiza, tem um produto final, né? E tem uma dimensão que é normativa, que é o código de ética. Então, daí dá para vocês verem que o código não é a ética não se resume ao código, que é a visão que muita gente tem, né? Fala da ética, pensa no código. O código é uma dimensão da profissão, né? É importante, mas ela não se restringe só ao código. Por isso que é importante entender como que a gente está realizando, respondendo às situações éticas, morais, no cotidiano, né? Analisando a trajetória do serviço da ética profissional, nós temos alguns marcos, né? E esses marcos, só um minuto, acho que eu pulei. Não é isso mesmo. Esses marcos, eles têm momentos muito significativos que são situados a partir dos anos 60, né, por conta de uma ruptura que ocorreu, né, a partir desse momento com a ética profissional. Não com a ética, só com a ética, mas com o próprio projeto, a visão, a concepção e a prática tradicionais do serviço social. Isso só vai aparecer concretamente no Código de 86, tá? E de 93. Mas é um processo cujas determinações já estão dadas desde os anos 60, tá? Então, se vocês lembrarem do livro do José Paulo Neto, Ditadura e Serviço Social, vocês vão lembrar que lá ele vai falar processo de renovação do serviço social. O que ele vai falar? Um processo, aliás, antes da renovação, o processo de erosão do serviço social. Ele vai falar, esse processo de erosão ocorre no mundo inteiro, né? É um processo determinado desde o pós-guerra, que tem, vai implicar, né? São várias determinações históricas que vão implicar
na necessidade do serviço social se modernizar, não ter mais aquela visão tradicional que ele tinha até então, né? E depois ele vai falar, bom, a partir desse processo de erosão, as bases do tradicionalismo elas se corroem. E aí surge, né, no Brasil, né, um momento de renovação. E na América Latina também. Esse momento de renovação não é a mesma coisa que reconceituação. Tá? Renovação são várias determinações. Tem a laicização, tem o contato com as ciências sociais, tem a questão da igreja, que vai ter uma ala progressista, a teologia da libertação, enfim. São várias determinações. Uma delas vai ser o movimento de reconciliação, que vai influenciar o serviço social numa vertente. Porque deste processo de renovação, uma das determinações, das consequências, vai ser o pluralismo profissional. E esse pluralismo vai propiciar, então, que aquela visão tradicional não seja mais a única. E se construam 3 vertentes. A vertente modernizadora, a vertente conservadora com outra roupagem, que continua, e a vertente de ruptura. É essa vertente de ruptura que eu quero tratar, porque é esta que vai se expressar no Código de 86 e 93, que é a nossa referência hoje. Né? Tá? Então, 60, determinações da renovação do serviço social. Em 79 foi um marco importante, porque no Congresso de Assistentes de Serviço Social, de Assistentes Sociais, foi o Congresso da Virada, então teve um posicionamento ético-político importante com essa virada. A partir daí, as entidades também se renovam, né? E os anos 80 é que propiciam, por ser um momento de redemocratização da sociedade, a organização política da categoria nos sindicatos e na categoria mesmo, e vamos dizer, a organização do que hoje nós chamamos projeto ético-político. Tá? Isso eticamente, vai aparecer no currículo de 82, vai aparecer na produção da Yamamoto em 82, vai aparecer em várias expressões. Na ética, só vai aparecer em 86, na reformulação do Código de Ética, porque até então nós não temos produção ética. Tá? E então essa nova ética ela já está surgindo nos anos 80. E nos anos 90, ainda em 86, ela é um momento importantíssimo de ruptura no código, porque ele rompe, a gente vai inclusive passar um exemplo, rompe radicalmente com o código anterior. E em 90 o código vai ter a mesma perspectiva, mas vai ser mais sistematizado, aprofundado nesse sentido. Então, só para a gente ter uma ideia, os códigos começam a existir em 47. De 47 a 86, porque 86 é quando se reformula, né? Então, 86, o de 86 passa a vigorar a partir de 86. Então, até 86 está vigorando o de 75, certo? Então, em 47, em 65 e 75, que vai até 86, a visão é a mesma. É fundado no funcionalismo, uma visão que entende que
a sociedade é um todo harmônico e que, portanto, os problemas sociais são desvios que devem ser, anomalias que devem ser corrigidas. Então, como a gente está vendo aqui, ó, o serviço social, em 47, trata as pessoas humanas desajustadas ou empenhadas no desenvolvimento da própria personalidade. Então, via o sujeito, o indivíduo, como desajustado. Depois, em 65, o assistente social estimulará a participação individual, propugnando pela correção dos desníveis sociais. Então, uma visão totalmente funcionalista, né? E depois, em 75, correção de novo dos desníveis sociais. Então, eles têm como fundamentação o neotomismo, que é uma filosofia que trata os valores de forma abstrata, né? Então, fala em bem comum, pessoa humana, mas sem se referir historicamente aos sujeitos envolvidos. Então, pessoa humana pode ser a pessoa da antiguidade, da Idade Média, qualquer pessoa, né? Não tem classe, não tem história. E o serviço social, fundamentado no neotomismo também, e na Rerum Novarum, busca uma moralização da questão social, ou seja, vamos mudar os valores e os costumes para que a questão social seja resolvida. Então, é uma moral conservadora. Foi? O conservadorismo aparece em 75, numa pretensa imparcialidade ética e política. Por quê? Porque não existe imparcialidade, né? Mas se fala, por exemplo, é vedado ao assistente social divulgar as informações ou estudos da instituição. Esse dever parece que está dizendo que ele é neutro, né? Ele não pode como que fala? O código todo, ele vai dizer que o assistente social tem que ser imparcial. Só que, nesse dever, fica muito claro que ele não é imparcial. Porque ele está dizendo que ele é proibido de divulgar qualquer coisa da instituição. Quando, no nosso código atual, ele é obrigado a fazer isso. É o oposto disso, né? O usuário tem o dever, ele tem o dever de informar o usuário dos seus direitos e de todo o processo da instituição que lhe diz respeito. No de 75, que é o código mais conservador que nós temos, não esquece que nós estamos na ditadura ainda, tá? Na ditadura. Ele diz o seguinte: exigências do bem comum legitimam, com efeito, a ação disciplinadora do Estado. Estado, ditadura, conferindo o direito de dispor sobre as atividades profissionais. Formas de vinculação do homem à ordem social e expressões de participação ativa na sociedade, né? Super conservadora. Professora, o neotomismo é de 65? Todos eles. Todos eles? Tem uma diferença entre o de 65 e o de 75. O de 65, influenciado pela corrente modernizadora, aquela que está identificada com o documento de Araxá, modernização. Tá, então eu vou continuar daqui a pouquinho.